Bom dia, graça e paz, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Ministério Ágape. Eu sou a pastora Ana Costa, para quem ainda não me conhece, e este é o nosso canal. Este é o nosso programa Palavra Dominical. Todos os domingos trazemos aqui uma palavra, tivemos alguns momentos para recebermos do Senhor uma palavra de edificação para nossas vidas, que venha a ser ministrada no decorrer da semana para nos fortalecer, para encararmos aí a semana que se apresenta novinha à nossa frente. Hoje nós iremos tratar do Domingo de Ramos. Talvez, se você não sabe o que significa a celebração, mas você já deva ter visto as pessoas retornando para sua casa amanhã com ramos de flores na mão, ramos de plantas nas mãos. Geralmente são folhas parecidas com as folhas de palmeiras, né? Folhas compridas. Talvez você não saiba o que vem por trás, né? O que tem por trás desta celebração, desta comemoração. E hoje, como nós já vimos aí no Café com Palavra, falamos um pouco, e no Fala a Deus estamos com um estudo sobre a Páscoa, totalmente voltado para a celebração, como foi instituída a Páscoa, a ordenança da Páscoa, seu significado, sua origem, enfim. Estamos dentro da Semana Santa, respeitada pelos católicos. Nós, protestantes, não temos o hábito de guardar a Semana Santa, mas não nos impede de conhecer o significado. Até porque, por amor ao Senhor, nosso Deus, devemos amar e respeitar nossos irmãos, independente da prática de fé que eles usem. Ainda que nós não venhamos a concordar, precisamos respeitar. Cada um tem a sua forma de professar a sua fé, de exercer a sua fé. Esse é um direito que o Estado nos compete, e antes do Estado nos garantir esse direito, Deus nos dá, através do seu livre-arbítrio, o direito à livre escolha. E se talvez no meu entendimento ou no seu entendimento, este ou aquele irmão esteja temporariamente usando a sua fé em algo que talvez não seja de acordo com a palavra, com os ensinamentos do Evangelho do Senhor, Ele, através do seu Espírito Santo, preparará o momento, a oportunidade para que Ele venha manifestar a sua verdade, porque a palavra do Senhor nos diz: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então precisamos respeitar. Além de respeitar, é muito bom que a gente entenda, porque às vezes você já conheceu pessoas, até na nossa fé, independente de qual seja a fé, a religião, há pessoas que elas vêm criticar antes de sequer saber nada a fundo sobre aquele assunto. Por que os católicos andam com os ramos nas ruas no domingo antes da Páscoa? E critica, mas não sabe o porquê. Então, primeiro é bom que nós saibamos os motivos, entendemos. Olha, eu não faço, eu não comemoro, eu não participo, mas eu entendo e respeito. Amém? Então, domingo sabemos que nós comemoramos ressuscitar do Senhor, o ressuscitar de Cristo, o ressuscitar da morte, sair do meio dos mortos e voltar à vida. Na sexta-feira, a crucificação é relembrada através da Sexta-feira Santa. Hoje, os católicos comemoram, uma semana antes, quando o Senhor Jesus, após ressuscitar Lázaro, entrar em Jerusalém, e quando ele entra na cidade, quando ele ali entra na cidade, ele é aclamado, ovacionado, recebido pelo povo como um rei. Ele vem assentado sobre um jumento e as pessoas declamam na rua: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana a Deus nas alturas, quando vem o Senhor chegando. Como se colocando um tapete, como representando, reconhecendo nele uma figura real, como reconhecendo nele uma figura divina, fazendo ali sinais, demonstrações que só eram feitas
para as divindades. Representatividade. Então, tudo aquilo que o povo fez quando Jesus passou era representando, o reconhecendo como um Deus, como um rei, após ele ter realizado um de seus maiores milagres. Não que os outros fossem pequenos, irmãos, mas é que aqueles que souberam e presenciaram, entenderam a grandiosidade que é trazer alguém à vida. Ainda que ele já havia ressuscitado, devolvido a vida durante o seu ministério, mas Lázaro estava morto há 4 dias. A notícia já havia se espalhado. Então as pessoas souberam que sim, Lázaro já estava cheirando mal quando Jesus o traz à tona de volta para a vida. Esse ato, então ressuscitar Lázaro, traz ao entendimento do povo da época que não, alguém que não é Deus não tem como trazer a vida. E não estavam errados. Não é verdade, irmãos? É a mais pura verdade. Então, acompanha comigo, se você puder, em Lucas 19, esta leitura. Versículo 28 diz assim: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está aí de fronte, e ao entrar acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister, ou seja, há de precisar. E indo os que haviam sido mandados, acharam como ele dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor há de mister. Trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão algum dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Amém? Então, este é a passagem no Evangelho de Lucas. Nós vemos ela relatada nos Evangelhos. No Evangelho de Lucas, descrito desta forma, a aclamação de Jesus por seus discípulos e pelo povo quando ele entra em Jerusalém. Então nós vemos aqui que quando o Senhor Jesus ele chora, porque ele já sabia o que o esperava na cidade. Nós podemos tirar espiritualmente o ensinamento do Domingo de Ramos de uma reflexão sobre humildade, sobre resignação. Jesus entra aclamado como rei na cidade onde seria sepultado. O Monte das Oliveiras, aqui sobre o qual ele chorou apenas de olhar para a cidade, seria aquele mesmo onde ele foi traído, onde ele foi algumas vezes para orar sozinho, que nem os seus discípulos conseguiram permanecer em oração junto ao Mestre. Para que nós não venhamos permitir que a soberba tome conta de nossos corações, porque esse mesmo Jesus que está aqui aclamado sobre um jumentinho, sendo entronizado como um rei, entrando todo cheio de pompa na cidade, dali a menos de uma semana seria entregue como um ladrão, como um salteador qualquer, como um marginal, entregue a uma morte de cruz, que era a morte destinada a homens marginalizados. Então nós vemos, irmãos, que aqui na terra tudo é muito sutil. E esse Jesus estava aqui como homem, Jesus homem. Mas ele no seu íntimo de Jesus, Deus sabia tudo que lhe aguardava, tudo que lhe esperava. E assim ele passa por aquilo porque era necessário que ele fosse glorificado, tanto que ele responde
aqueles que dizem, mas por que? Fala para eles parar, porque ele já era perseguido. Os fariseus já procuravam ocasião contra ele, mas era necessário que cada palavra se cumprisse. Era necessária a sua crucificação, a sua prisão, a sua morte, para a minha e para a sua salvação. Ele sabia disso. Então, tudo que se passava ali era cumprimento das Escrituras. Precisava ser feito, precisava acontecer. Então, ele responde, não, se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito de nosso Senhor foi dito, foi profetizado pelos profetas antes dele. E esse é o domingo de Ramos, quando o povo, por alguns momentos, reconhece no Senhor o Rei. Tanto que depois ele vai para a cruz com uma insígnia dizendo Jesus, Rei dos Judeus. Porque este ato do domingo de Ramos foi um dos atos que foi levado perante o Sinédrio como uma acusação. Ele estava causando tumulto bem na semana da Páscoa. Por que essa inquietação com a semana da Páscoa, irmãos? Porque, segundo as Escrituras, segundo os estudos e relatos, era a época onde Jerusalém ficava lotada. Era a época de grande comércio, de se conseguir muito dinheiro, como o Natal para nós, onde se gasta muito dinheiro, se investe muito. Era uma época política. E o Senhor, sendo aclamado aqui, era necessário este barulho todo que foi feito, da aclamação, do povo gritando, dos ramos sendo balançados ao ar, chamando atenção para a entrada de Jesus, não porque ele precisasse ser glorificado na terra, porque foi este um dos fatos que foi levado e dito, olha, ele tumultua até na Páscoa. E olha, já estão o aclamando como rei, já estão o colocando como um rei. Por que ele se levantou a se pronunciar bem na época da Páscoa com a nossa cidade cheia? Então, esse foi um dos motivos que propulsionou o momento da crucificação, da prisão e de tudo aquilo que se seguiu. Então, todas essas coisas eram escritas, determinadas e necessárias que acontecessem. Hoje, os irmãos católicos reencenam espiritualmente, mas tem um outro significado para eles, de redenção, de renovação, né, de aceitação espiritual, tem o seu significado. A Bíblia, a história bíblica, os contos sobre o ministério de Jesus na Terra nos mostram que o acontecimento foi. Então, os discípulos, nós lemos aqui, maravilhados. Não, nós nos maravilhamos com maravilhas que o Senhor opera no nosso meio, no seio da sua igreja, hoje na terra, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Imagine contemplar um morto de 4 dias, já cheirando mal, tirar as ataduras do seu corpo, sair da tumba vivo. Então esse povo estava extasiado com o tamanho do milagre que presenciaram, pois tudo contribuía para o cumprimento das Sagradas Escrituras. Amém? Uma breve reflexão sobre o Domingo de Ramos. Caso você tivesse dúvida sobre o assunto, eu não entendo o que acontece que esse povo hoje tem raminho para lá e para cá, também para que você tenha o direito de saber se você participaria, se você acha viável, se você acha lícito que você faça a representação dos ramos. Eu não sei, tem igrejas hoje no nosso meio que fazem também o Domingo de Ramos, que fazem uma celebração, alguns fazem até encenação, um teatro, algo em cima desse tema. Eu, particularmente, não vejo nada demais. Tudo da mesma maneira que nós relembramos na Páscoa a crucificação de Cristo, na Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Paixão.
paixão de se entregar na cruz. Tem pessoas que pensam Sexta-feira da Paixão que significa de amor, né? Sim, o amor de Cristo na cruz, o sacrifício dele em forma de paixão. Sacrificar o seu próprio corpo, a sua própria carne, a sua vida, até seu último suspiro, quando ele brada na cruz, Pai, está consumado. É esta paixão, a paixão por um povo, a paixão por uma espécie que somos nós. Nós entendemos e representamos, fazemos diversas encenações nas igrejas. O domingo de Páscoa, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa Páscoa. Cristo ressuscitou, Cristo vive, Ele está vivo. A cruz ficou vazia, foi abandonada. Aleluia, porque Ele não ficou lá. Era necessário que Ele passasse por ela, não que Ele permanecesse. E que nesta manhã nós tenhamos este entendimento. Ele entrou como um rei e já sabia que aquela entrada era apenas parte de um processo que o levaria à crucificação. E que também a crucificação era apenas parte de um plano que o levaria para a vida, mas a vida eterna, retorno aos braços do Pai, ao lado direito do Senhor, que era o seu lugar de origem, mas sabendo eu cumprir aquilo que eu me determinei a fazer pela humanidade. Está consumado, Pai. Que nós tenhamos esse entendimento que momentos ruins, assim como o próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que nós tenhamos esta semana este bom ânimo, independente. Ai, pastora, para mim não tem nada de Semana Santa. Que a semana não seja santa. Que nós santifiquemos nossos pensamentos, nosso coração, nosso interior, alguns momentos, alguns segundos que seja dos dias que antecedem esse momento tão especial para as nossas vidas, para nos lembrar do que ele realmente significa para nós. Amém? Deus abençoe grandemente sua semana, tenha uma semana abençoada. Se é santa ou não, eu não sei, mas ela será abençoada pela graça, unção, poder de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Ouve sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Durante toda essa semana, durante toda a sua vida, até o retorno de nosso Senhor. Fiquem com Deus. Deus abençoe teu domingo e toda a tua semana.